Deixa eu começar a gravação. Bom, então vamos começar, né, pessoal? Aqui todo mundo já me conhece. Deixa eu, né, agradecer ao PET pela iniciativa, pelo convite. E hoje, como é uma palestra de apoio aos ingressantes, hoje eu pretendo... A gente não vai, assim, aprofundar, a gente não vai nos fazer as coisas muito elaboradas com trigonometria, não. Eu quero fazer um resgate por dois motivos. O primeiro, porque eu quero que seja uma coisa assim mais leve, eu não quero que vocês saiam daqui cansados, daqui a pouco vocês têm aula. E o segundo motivo é porque a gente vai ter oportunidade de falar um pouco mais aprofundado disso no curso, né? Trigonometria está dentro da ementa de Fundamentos 2. Mas vamos conversar um pouquinho como se fosse um bate-papo mesmo, né? O título, quando os gregos olhavam para o céu, vem um pouco da origem da trigonometria, tá? Então, daqui a pouquinho, em alguns slides, eu falo um pouquinho sobre por que eu escolhi esse título, tá? Quem estiver achando que a gente vai calcular a distância entre satélites, gente, não, achou errado, tá? Mas vem um pouco da parte da origem, né? Do que se sabe, na verdade, da origem da trigonometria, beleza? Bom, então vamos começar. Eu gosto de falar um pouquinho de história, né? Então, a origem da trigonometria ela é incerta, mas uma coisa que a gente pode dizer é que o início do seu desenvolvimento foi principalmente devido a problemas de astronomia, agrimensura, navegações, né? Então, assim, as pessoas na antiguidade ficavam curiosas em saber, né, o movimento do Sol, as épocas, o quão você precisava medir da terra, para o quanto você precisa, até onde você podia plantar. Todas essas medidas eram medidas. Dessas medidas surgiram os primeiros estudos sobre trigonometria, né? Tem um registro que tem uma tábua de secantes na tábua cuneiforme babilônica Plinton 322, tá? Quem nunca ouviu dizer, a escrita cuneiforme, né? As tábuas cuneiformes dos babilônicos, essa Plinton 322 é o registro dela no Museu da Universidade de Oxford, na Universidade de Cambridge, que foi encontrada, né, a área da antiga Babilônia, hoje é a atual Bagdá, no Iraque, e nessa tábua tem um monte de termos pitagóricos, inclusive uma tábua de secantes. Para quem nunca ouviu falar em secante, secante é 1 sobre cosseno, tá? O cosseno, acredito que vocês já ouviram falar. E aí, os gregos também fizeram um estudo sistemático das relações entre ângulos de uma circunferência e o comprimento de suas cordas, tá? Um nome muito importante foi o Hiparco de Niceia. Ele alguns materiais que eu olhei falam que ele pode ser considerado como o pai da trigonometria. Ele viveu em torno de 120, no ano 120 a.C., e como quase todos os estudiosos gregos da época, pouco se sabe da sua vida, ok? Mas o que se sabe é que ele foi o primeiro a determinar com precisão o nascer e o ocaso das estrelas, de algumas estrelas, tá? O nascer e o ocaso é quando elas aparecem, saem, né, do nosso campo de visão do céu. E para isso, ele usou uma tabela de cordas por ele calculado. Daqui a pouco eu vou chegar na palavra corda, tá, gente? E as suas principais contribuições para a astronomia foram a organização de dados empíricos babilônicos, a confecção de um catálogo de estrelas e a descoberta da precessão dos equinócios, tá? Os matemáticos... Opa, tem um negocinho aqui que não era para estar aqui. Paguei. Vou começar de novo.
Os matemáticos gregos trabalhavam com a corda no arco duplo. O que é isso, né? Eles até então, eles não tinham noção, o número seno, e aquele número em si pouco significava. O que eles queriam? Eles queriam aplicações práticas. Então, eles queriam, por exemplo, comprimentos, né? Então, se você for parar para pensar no que é o seno é uma razão entre dois comprimentos. O que eles queriam mesmo era saber os comprimentos. Então, eles trabalhavam com corda do arco duplo. O que significa isso? Então, eu estou aqui numa circunferência de centro O e raio R, tá certo? E considero uma corda perpendicular ao diâmetro, tá certo? E com isso, eu tenho o que eu chamo de arco duplo. Por que eu estou chamando de arco duplo? Porque, apesar de nessa telinha aqui eu estar chamando de beta, eu posso pensar nesse arco duplo como 2 beta. Vou chamar isso aqui de alfa, tá? Tudo bem? Todo mundo enxerga, gente? Todo mundo está enxergando? Então, beleza. Sim. Como é que eles trabalhavam com isso, né? Lembra que eles pensavam em medidas. Passando para a nossa linguagem mais moderna, a gente sabe que a metade da corda AB, né? A gente sabe que... Deixa eu escrever aqui. A gente sabe que a metade da corda AB, que é o comprimento AM, na nossa linguagem moderna, a gente sabe que esse AM vai ser o R vezes o seno do ângulo beta. Por quê? Porque nós já sabemos que o seno é o de um, né, quando eu olho esse ângulo dentro de um triângulo retângulo, é o cateto oposto sobre a hipotenusa, tá certo? Então, eles conseguiam a medida AM dessa forma. Então, o arco AB, eles, mesmo sem saber o nome, mesmo sem ter dado o nome seno, eles sabiam essa relação, que era meio do seno de R vezes o seno de beta, que no nosso caso é alfa sobre 2, tá certo? Então, eles já tinham, lógico, eu estou traduzindo para a nossa linguagem, tá, gente? Com as coisas que a gente já sabe, eles já tinham essa ideia desse comprimento, ok? Tudo bem? Agora, a origem da palavra seno, eu deveria ter escrito a palavra, eu achei muito curiosa e eu acho que vale a pena a gente gastar 2 minutinhos com ela. Bom, a palavra seno vem do latim sinus, que significa volta, curva, cavidade, e muitas pessoas justificam esse nome pelo traço do gráfico da função seno. Função seno é uma função periódica, né? Seno de 0 é 0, ela tem um gráfico dessa forma, ok? Na verdade, a palavra sinus é a tradução latina da palavra árabe jaíbe, que significa, né, dobra, bolso, prega de uma vestimenta. Só que a palavra adequada é a palavra giba, que significa corda de um arco. Lembra lá que a gente tinha a ideia que essa grandeza seno veio no cálculo de cordas de um arco? Só que onde que veio essa confusão? A confusão entre jaíbe e giba vem do fato que na língua árabe, se não me engano no hebraico também é assim, é frequente você escrever apenas as consoantes das palavras, né? E aí o leitor fica encarregado de completar com as vogais. Então, observe que giba e jaíbe têm as mesmas vogais, só que a confusão foi amplificada pelo fato da palavra giba ser pouco comum. A palavra giba vem de jiva, com V, que é hindu, porque os hindus também tinham essa noção de comprimento, de cálculo de comprimento de cordas, ok? Então, aí que vem a origem da palavra meio que casou, né? Porque a função, o gráfico da função seno, ela tem essa cara, essa concavidade e tudo mais, só que era para ter vindo da palavra corda e não da palavra dobra, ok? Bom, mas vamos começar.
Toda vez que a gente pensa em funções trigonométricas, a gente sempre vai começar de um triângulo retângulo, que é a maneira mais simples, a maneira mais intuitiva da gente ver essa forma, tá? Então, vamos começar? Dado um triângulo, dado um ângulo agudo θ, ângulo agudo significa que ele está entre 0 e 90 graus. Eu vou considerar um triângulo retângulo ABC, com ângulo reto em A e o ângulo B igual a θ, tá bom? Então, imagina aqui que eu vou desenhar esse triângulo aqui. Deixa eu chegar minha lousa um pouquinho mais para cá, mudar um pouquinho a posição aqui. Ok? Meu ângulo reto A, aqui meu ângulo B, onde eu vou colocar o ângulo θ, e aqui o meu vértice C. Como é comum, né, é bem usual, como é que a gente denota, né, os lados de um triângulo? A gente nota, na verdade, a gente primeiro começa denotando os vértices com letra maiúscula e os lados opostos com letras minúsculas. Tudo bem? Então, quero relembrar aqui para vocês que o seno do θ é cateto oposto sobre hipotenusa, é a grandeza B sobre A, ok? O cosseno do θ é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, é a grandeza C sobre A, e a tangente, deixa eu usar outra notação para tangente, e a tangente de θ é o cateto oposto sobre o cateto adjacente a esse ângulo, tá bom? Se eu pegar, por exemplo, aqui esse ângulo gama aqui, mesma coisa, tá? O seno de gama vai ser cateto oposto a gama sobre a hipotenusa. O cosseno de gama vai ser cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente de gama vai ser o cateto oposto a gama sobre o cateto adjacente à gama, tá? Gente, não falei, estou imaginando que vocês já sabem, mas em um triângulo retângulo, os lados adjacentes ao ângulo reto são chamados de catetos e o lado oposto ao ângulo reto é chamado de hipotenusa, tá? A hipotenusa é sempre o maior dos lados. Então, dessa definição, a gente já sabe que para todo ângulo, para todo θ, com θ variando entre θ variando entre 0 e 90 graus. A gente sabe que seno de θ e tangente não, e cosseno de θ é menor do que 1, tá certo? Tudo bem? Então, vamos lá. É importante ressaltar que os valores seno de θ, cosseno de θ e tangente de θ não dependem do triângulo. Porque tá vendo que nessa definição aqui, eu usei os lados do triângulo? Uma coisa muito importante ressaltar é que não depende do triângulo. Se eu tiver esse ângulo θ dentro de um outro triângulo, eu vou continuar tendo os mesmos valores para seno, cosseno e tangente. Mas isso é conhecido porque eu posso pensar, por exemplo, num ângulo como a junção de duas semirretas, né? Aqui eu tenho a origem, duas semirretas OA, semirreta OB, tudo bem? Para cada ponto que eu pegar, vamos supor, eu pego A1 aqui na semirreta OA e baixo a perpendicular para a semirreta OB, passando aqui no ponto B1, e eu pensar, por exemplo, num ponto A2 aqui dentro da semirreta OA, e baixar a perpendicular até a semirreta OB no ponto B2, eu vou ter que os triângulos OA1B1 e OA2B2 vão ser semelhantes, tá? Então, a gente sabe, por exemplo, que se eles são semelhantes, os seus lados são proporcionais. Então, se eu pegar, por exemplo, A1B1 sobre OA1, essa razão aqui vai ser igual a A2B2 sobre
OB2. Tudo bem? Então, o seno de θ, que é o cateto oposto sobre a hipotenusa, independe do triângulo, tá? Da mesma forma, para o cosseno, a gente tem que OB1 sobre OA1 vai ser igual à razão OB2 sobre OA2, tá certo? Então, independente do triângulo, a razão cateto adjacente sobre a hipotenusa vai se manter a mesma, ok? E para tangente, a gente tem a mesma coisa. A gente tem A1, B1 sobre OB1, né? OB1 igual a A2, B2 sobre O, B2, tá bom? Então, os valores seno, cosseno e tangente, para um ângulo entre zero e para um ângulo agudo, independe do triângulo que ele está contido. Tudo bem, gente? Todo mundo comigo? Aí eu esqueci de falar para vocês que vocês podem me parar a qualquer momento, tá? Qualquer momento, se vocês tiverem uma pergunta para fazer, vocês podem me parar. Beleza? Tudo bem? Então, tá bom. Aí, já que eles independem dos valores, depende só dos ângulos, a gente tem alguns valores aqui, tá? Vou brincar um pouquinho com alguns desses valores, tá? Existe a tabela de senos, cossenos e tangentes para todos os ângulos de 0 a 90 graus, tá? E a gente vai ver daqui a pouquinho que é tudo que a gente precisa. Beleza? Tudo bem? Todo mundo comigo? Então, aqui só alguns valores. Esses aqui são bem conhecidos, né, gente? Deixa eu pegar aqui. Esse daqui, eu não gosto de dar muito nome para as coisas, assim, porque daí, né? Mas em alguns livros a gente chama de ângulos notáveis ou ângulos canônicos, essas coisas assim, tá? Que a gente consegue esses valores bem bonitinhos. Vou usar, gente, outra coisa que é importante falar. Eu vou usar, para alguns casos, os números decimais com no máximo 2 casas, tá, gente? O que é comum a gente ver, e talvez eu use também hoje, pelo menos para esses ângulos notáveis, a presença de radicais, né? Então, aqui a gente sabe que o seno de 30 graus é meio, o cosseno é raiz quadrada de 3 sobre 2 e a tangente é raiz quadrada de 3 sobre 3. Para 45 graus, o seno e o cosseno são iguais a raiz quadrada de 2 sobre 2 e a tangente é 1. E inverte o 30 para o 60, inverte, né? Então, o seno é raiz quadrada de 3 sobre 2, o cosseno é meio, e aí a tangente é raiz quadrada de 3. Tá bom? Ok? Beleza. Vamos ver alguns exemplinhos? Vamos começar com o primeiro, aquele primeiro, assim, exercício zero, né? Se a gente for pensar em grau de dificuldade, a gente vai pensar no exercício zero, né? Esse exercício eu tirei do portal da matemática do OBMEP, todos os exercícios vão estar as referências aqui, para determinar o valor de x. Aí, nesse caso, o beta, eu peguei ele igual a 57 graus. Daqui a pouco vocês me perguntam por que eu peguei ele igual a 57 graus, tá? Então, olha só, a gente tem um triângulo retângulo ABC, o ângulo em B é beta, mede 57 graus, e ai, perdi o nome, e a hipotenusa mede 100 unidades, tudo bem? Então, qual que é o valor de x? Então, lembra lá que a gente sabe que o seno de beta é cateto oposto a beta, que é justamente esse valor de x, sobre 100, tudo bem? Se a gente voltar lá na nossa tabela, o beta é... cadê o beta? O beta é 57 graus, tudo bem? Então, o seno dele é aproximadamente 0,84. Então, 0,84 é igual a x sobre 100. Multiplicando por 100 os dois lados da igualdade, a gente tem que x é
84 unidades de comprimento. Tudo bem? Simples, né? Esse aqui a gente faz com as mãos nas costas, né? Só de cabeça a gente já sabendo o valor do seno, ok? Tudo bem? Aí, um próximo é também do portal do UBMEP, que um outro exercício que é assim, ó. Ao atender o chamado de um incêndio em um edifício, o Corpo de Bombeiros de uma cidade utilizou um veículo de combate a incêndio dotado de escada Magiro, ok? Esse veículo possibilita atender a resgates a uma altura máxima de 54 metros, utilizando um ângulo máximo de levantamento de 60 graus, tá? Então, a altura máxima que ele atende é 54 metros, com esse ângulo máximo de 60 graus, beleza? Primeira pergunta, qual é o comprimento da escada totalmente esticada, ok? Deixa eu subir aqui assim. Então, vamos fazer um modelinho para a escada totalmente esticada? Então, olha aqui, ó. A gente vai ter um triângulo. Se a escada está totalmente esticada, significa, e o comprimento máximo, significa que eu estou com a abertura máxima de 60, tudo bem? Mas se a escada está totalmente esticada, pessoal, a altura máxima é de 54, observe que eu tenho que descontar o tamanho do caminhão, a altura do caminhão para eu fazer esse modelo, tudo bem? Então, a altura máxima é 54, mas nesse meu modelo eu tenho que tirar a altura do caminhão, que é 50, que é 2. Então, nesse meu modelo, o meu cateto oposto fica igual a 2. E esse aqui vira o valor de x que eu quero. Tudo bem? Todo mundo aí comigo ainda? Beleza? Então, a gente sabe que seno de 60 graus é cateto oposto 52 sobre o valor da hipotenusa, que é x, tudo bem? Multiplicando, bom, deixa eu já colocar aqui, o que é o seno de 60 graus? Deixa eu voltar, 0,87, né? Aproximadamente 0,87. Então, multiplicando por x dos dois lados, essa equação vira x vezes 0,87 igual a 52, dividindo os dois lados por 0,87, x vira 52 dividido por 0,87. Quem faz a conta aí para mim? Eu tenho a conta aqui, aproximadamente 60 metros. Ok? Tudo bem? Pessoal, dá 59,77, tá? Vou arredondar para 60 metros aqui. Beleza, pessoal? Tudo bem? Então, a altura, o comprimento dessa escada é de 60 metros. Aí, o item B, ele fala o seguinte, ó. Houve um problema e o ângulo de levantamento foi reduzido em 25%. Qual é a nova altura máxima alcançada? Então, agora, pessoal, o nosso modelo mudou. Porque o nosso modelo, a escada continua com 60 metros, tudo bem? Mas o nosso modelo, o ângulo de levantamento teve um probleminha nele. Então, o novo ângulo novo, vai ser os 60 graus menos os 25%. A gente não está em porcentagem, né? Num apoio de porcentagem, então a gente já vou usar logo que menos 25% eu estou tirando um quarto. Se eu estou tirando um quarto de 60, eu estou tirando 15 graus. Então, meu novo ângulo de levantamento é 45 graus. E a minha nova altura, o comprimento da minha escada continua sendo 60. Então, o que eu preciso? Eu preciso encontrar esse valor y aqui, tudo bem? De novo, a mesma história, a gente sabe que o seno de 45 graus é o cateto oposto y sobre a hipotenusa, que é 60, tudo bem? E a gente tem que o seno de 45 graus
é aproximadamente 0,71, ok? Então, aqui a gente tem que o seno, deixa eu já mudar isso daqui, multiplicando os dois lados dessa equação por 60, nós temos que y é aproximadamente 60 vezes 0,71, isso aqui vai dar uma coisa aproximada de 42,6, tudo bem? Ok, 7 vezes 6 é 42, e essa é a resposta? Não, porque a gente precisa da altura máxima. E aí, na altura máxima, o que a gente achou foi esse aqui, 42,6. Mas o que a gente precisa? A gente precisa somar a altura do caminhão novamente, tá bom? Então, a nova altura máxima aproximadamente, deixa eu escrever esse aproximadamente aqui, é aproximadamente 44,6 metros. Ok? Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Todo mundo aí comigo ainda? Ok? Deu saudade da escola? Ok? Bom, vamos lá. Um próximo. Esse aqui eu tirei do portal Mundo Educação da UOL. Ao decolar, um avião sobe formando um ângulo de 30 graus com a pista, que a gente está falando que ela está horizontal. Na direção do percurso, existe uma torre de transmissão de energia elétrica situada a 3 quilômetros do aeroporto, certo? Com uma altura de 150 metros. Verifique se, mantendo o trajeto, o avião pode colidir com a torre. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ver se, mantendo o trajeto, o avião vai estar a uma altura maior que 150 metros, depois de 3 quilômetros. Eu espero que sim, né, gente? Porque Deus me livre, tá num avião que depois de 3 quilômetros sobe 150 metros, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente calcular que a esse ângulo de 30 graus, qual é a altura do avião depois de 300 metros, tá certo? Tudo bem? Não preciso saber essa distância, porque eu tenho outras funções trigonométricas, não é? Então, olha só, se a gente pensar, deixa eu desenhar aqui o modelinho. Na verdade, o que eu quero saber é isso daqui, né? Depois de... Aqui eu tenho um ângulo de 30 graus, aqui eu tenho a altura de... o percurso de 3.000 metros, e aqui eu vou ter uma altura H. Vou chamar de H grande para não confundir com o Hzinho, que é a altura da torre. Tudo bem? Eu quero saber qual que é esse valor de H. Ora, eu sei que a tangente de 30 graus vai ser o quê? Vai ser o cateto oposto, que é H, sobre o cateto adjacente a 30 graus, ao ângulo de 30 graus, que é 3.000. E se a gente voltar lá na nossa tabelinha, deixa eu voltar aqui na nossa tabelinha, a tangente de 30 graus é aproximadamente 0,58, tá bom? Que é a raiz quadrada de 3 sobre 3, para quem está lembrando. Então, isso aqui é aproximadamente 0,58. Portanto, multiplicando por 3.000 dos dois lados, o nosso valor H vai ser 0,58 vezes 3.000, que eu fiz essa conta aqui, ela está em algum lugar, 1.740 metros, ok? Então, beleza, né? Desse jeito, o avião não vai colidir com a torre. Tudo bem? Beleza? Todo mundo com a gente? Fala um oi aí para mim, gente. Vocês estão aí? Não tô vendo o rosto do Andrew, não tô vendo o rosto pessoal, eu não sei se vocês estão aí. Meu Deus, Lene, que silêncio que tá aqui. Pois é, né? Pois é. Então, vamos lá.
Aí, dada a própria definição, a gente tira algumas relações trigonométricas do triângulo retângulo, tá? A gente tem que se θ for um ângulo agudo, né? Então, seno ao quadrado mais cosseno, opa! Aqui o errinho de digitação, aqui é quadrado de θ, vai ser igual a 1, tudo bem? Cosseno de θ vai ser o seno de 90 menos θ. Aqui, gente, a gente tem também uma explicação para a origem da palavra cosseno, né? Porque eu falei só do seno. O cosseno de θ, na verdade, é o seno do seu complementar, por isso cosseno, tá? Então, θ e 90 menos θ são ângulos complementares. Ok? E a tangente de θ é a tangente de 90 menos θ é 1 sobre tangente de θ, tá? Aqui, só lembrando, gente, que tangente de θ também pode ser escrito como seno de θ sobre cosseno de θ. E aí, pessoal, com essas relações, se eu tenho um ângulo agudo, com essas relações, eu consigo, dado uma das funções, seno, cosseno ou tangente, eu consigo achar as outras. Tudo bem? Bom, se eu tenho seno, com essa primeira, eu consigo achar o cosseno. Tudo bem? Se eu tenho... Bom, na verdade, com essa segunda, né? Mais fácil. Se eu tenho seno, eu consigo achar o cosseno e vice-versa. Se eu tenho seno e cosseno, eu consigo achar a tangente. Mais uma coisa que a gente tem, que se a gente tem só a tangente, a gente consegue achar valor de seno e cosseno, tá? E é isso que a gente vai fazer. Bom, vou fazer com um exemplo, tá? Vou considerar um triângulo ABC, retângulo no ângulo A e com B igual a beta. Sabendo que tangente de beta é esse valor, calcule seno de beta e cosseno de beta, tá? Então, vamos lá. Como a gente já fez e a gente sempre faz, as coisas que a gente não sabe e quer encontrar, a gente chama de x e y. Então, vou chamar x de seno de beta, vou chamar y de cosseno de beta, tudo bem? Então, o que eu quero? Eu quero, na verdade, resolver o seguinte sistema. Eu sei que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1, porque seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1, e eu sei que seno sobre cosseno é igual a 1 sobre 2 raiz de 2. Então, é esse sistema que eu preciso resolver, tá bom? Deixa eu arrumar essa chave aqui, que ela tá feia. Melhorou. Aí, olha só. Nessa segunda equação aqui, vamos mexer um pouquinho? Se eu elevo os dois lados ao quadrado, eu sei que x ao quadrado sobre y ao quadrado é 1/8, tá? 2 raiz de 2 ao quadrado é 8, ok? Então, aqui, multiplicando por y ao quadrado dos dois lados, eu tenho que x ao quadrado vai ser y ao quadrado sobre 8, tá certo? Tudo bem? Então, tá bom. Vou chamar isso daqui de 2, vou chamar isso daqui de 1, e aí, substituindo dois em 1, nós temos o seguinte, a gente tem que y ao quadrado sobre 8 mais y ao quadrado é igual a 1. E aí a gente resolve isso daqui em y, tá, pessoal? Depois a gente acha o x, ok? Então, olha só. Somando o primeiro lado da igualdade, né, gente? A gente tem 9y ao quadrado sobre 8 igual a 1, o que implica que o y ao quadrado é 8 nonos, tá certo? E como eu sei que o y ele vai ser positivo, porque esse ângulo é um ângulo em um triângulo retângulo, então
o y maior do que zero, eu sei que o y vai ser 2 raiz de 2 sobre 3. Tá bom? Beleza? Então, já achamos o cosseno de beta, tudo bem? E agora vamos achar o seno de beta, né? Então, voltando em 2. A gente tem que o x ao quadrado bom, y ao quadrado eu tenho aqui, né? Nem precisa levar ao quadrado mais. Então, vai ser 1/8 de y ao quadrado, que é 8 nonos, tudo bem? Que é 1/3. E lembrando que o x é maior do que zero, então o x vai ser igual a 1 sobre raiz de 3. Oh, fiz errado, gente. Nossa, esse trem vai para o YouTube, hein, Júlia? 1 nono, x é igual a 1/3. Mania de ficar pensando na coisa antes de escrever, né? Então, aqui, então, uma vez que a gente tem a tangente, usando as relações, a gente consegue achar o seno e cosseno, né? Então, o seno de beta é igual a 1/3 e o cosseno de beta é igual a 2 raiz de 2 sobre 3, ok? Pessoal, deixa eu só fazer uma observação, que se eu não fizer, não sou eu, tá? Aqui eu estou colocando x maior que zero e y maior que zero. O pessoal tem mania, né, de falar que a raiz quadrada, por exemplo, deixa eu ver. Eu vou fazer aqui no cantinho, depois eu apago, tá? O pessoal tem mania, por exemplo, de falar que raiz quadrada de 4 é igual a mais ou menos 2. Em muitas escolas você aprende isso, né? Isso está errado, tá? Raiz quadrada de um número é sempre positivo, tá? Raiz quadrada de 4 é 2. Igual a 2. Pois, para todo x maior ou igual a zero, raiz quadrada de x é maior ou igual a zero. Sempre, sempre, tá? O que acontece é que, Dilene, mas se eu levar menos 2 ao quadrado, dá 4. Por que eu não posso? O que acontece é que 2 e menos 2 são as raízes da equação x ao quadrado menos 4 igual a zero. É uma equação de segundo grau, ela tem no máximo duas raízes. Então, as duas raízes vão ser 2 e menos 2. No máximo, duas raízes reais. Ok? Tudo bem? Então, sempre que você for tirar a raiz quadrada de um número, ela é sempre positiva. Nesse caso aqui, como eu estou com a equação... Onde é que eu estou, né? Como eu estou com uma equação, nesse caso aqui, vou fazer aqui, ó. Y ao quadrado menos 8 nonos igual a zero. Essa equação do segundo grau em y tem, no máximo, duas raízes reais, que é a positiva e a negativa. Ok? Tudo bem? Bom, eu sempre falo isso, tá, gente? Em qualquer... Se vocês tiverem aula comigo no último semestre, eu chegar para resolver uma equação de segundo grau dessa forma, eu vou falar esse comentário, que a gente precisa a gente precisa desmentir essas coisas que falam para a gente na escola. Eu estou falando isso porque eu aprendi assim, tá? Então a gente precisa desmentir essas coisas da escola. Beleza? Tudo bem? Então, vamos prolongando aqui um pouquinho, deixa eu ver que horas são, beleza. Uma outra unidade de medida de ângulo que é muito utilizada é a medida radiano, tá? Não sei se vocês já ouviram falar disso. Eu, quando estudei no ensino básico, nunca tinha ouvido falar de radiano, então talvez isso seja uma novidade para vocês. Como é que a gente determina o que é um radiano, né? Se eu pensar num círculo de raio R, o ângulo... Deixa eu pegar uma outra por aqui. O ângulo θ igual a 1 radiano vai ser o ângulo tal que o arco formado por este ângulo tenha o mesmo comprimento que o raio, tá bom? Tudo bem? Então, é muito simples lembrar que o raio é radiano, tá bom? Aí, olha só, a gente sabe que se o nosso θ... Deixa eu voltar para a minha cor. A gente sabe que se o nosso θ for
360 graus, que é com o círculo todo, a gente sabe que isso daqui vai nos dar um arco de comprimento 2πr, tudo bem? Como o comprimento do arco é o comprimento do ângulo vezes o raio, a gente já vê a conversão de 360 graus ser 2π radiano, tá? Agora que é ângulo, a gente coloca aqui essa unidade, apesar que, na maioria dos casos, a gente vai tirar a unidade. Ok? Tudo bem? E como o arco é proporcional ao ângulo, né? Tanto é que o que a gente faz para calcular o arco o arco sustentado por um ângulo é uma regrinha de 3, né, gente? Então, aí a gente já só ser feliz. A gente tem π radiano para 180 graus. Para 90 graus, a gente tem π sobre 2 radiano. Para 45 graus, a gente tem π sobre 4. Vou fazer só mais 2, tá? Só os mais legais. Para 30 graus, a gente tem π sobre 6. Tudo regra de 3, tá, gente? E para 60 graus, a gente tem π sobre 3 radiano. Tá bom? Tudo bem? Então, a gente tem essa nova unidade aí, uma outra, nova não, que eu não vou chamar isso de nova, essa outra unidade para falar de ângulos, ok? Todo mundo, alguém já tinha ouvido falar de radiano? Andrew já? Já. Que bom. É tão bom quando a gente fala as coisas que não é novidade. Bom que a gente tem material para trabalhar, ok? Então, vamos lá. Pensando agora no círculo trigonométrico, aí, Lucas, isso aqui é sinceridade. Eu já mais esqueci, então esqueci um pouco. É isso mesmo. Então, tudo que a gente mexe, às vezes deixa de mexer, a gente esquece um pouco, mas consegue reaviver a memória, tá? Então, olha só. O círculo trigonométrico vai ser uma ferramenta, porque até então a gente tinha seno, cosseno e a tangente para ângulos que cabiam dentro de um triângulo, né? Para ângulos agudos. O círculo trigonométrico agora vai ser um artifício que vai permitir a gente pensar em seno, cosseno e tangente para qualquer arco x, onde esse x é qualquer número real, tá? Então, vamos lá, ó. Em um sistema de coordenadas cartesianas, a gente vai considerar o círculo de centro na origem e raio 1, ok? Para o número real x maior do que 0, eu vou considerar assim, ó, eu vou até fazer o desenho da setinha. A gente vai pensar no o arco de círculo, onde um lado está aqui no eixo da abscissa, no sentido positivo, tá certo? E ele vai ser percorrido no sentido anti-horário. Então, eu saio daqui e venho para cá. Esse sentido vai ser o sentido positivo, tá bom? Quando eu pensar em x menor que 0, eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou andar no sentido horário, tá ok? Tudo bem? O lado do ângulo, o lado desse arco, interseção com a circunferência, vai me dar um ponto no plano cartesiano. Esse ponto, ele vai ter coordenadas cosseno de x, seno de x, tá? Então, dessa forma, a gente vê aqui que o eixo das abscissas, a gente chama de eixo dos cossenos, o eixo das ordenadas, a gente chama de eixo do seno, tá ok? Tudo bem? Então, esse ponto aqui, P, que é a interseção do lado do ângulo com o círculo, vai ser o ponto de coordenadas cosseno de x, seno de x. Ok? Tudo bem? Se, gente, a gente for pensar... deixa eu escrever isso aqui bonitinho. Então, esse ponto P depende do x, ele tem coordenadas cosseno de x e seno de x, e serve, pessoal, eu consigo fazer isso para ângulos agora maiores do que π sobre 2, maiores do que 90 graus, tá? Porque eu posso fazer isso com
posso sair com esse ângulo aqui e continuar rodando. Posso fazer isso com ângulos acima de 2π também, beleza? Tudo bem? Então, o círculo trigonométrico me permite definir cosseno de uma função cosseno e uma função seno, agora dos reais nos reais. Para qualquer número real, eu consigo definir seno e cosseno, tá bom? Se, deixa eu ver, acho que está escrito já no outro slide, mas já falando, se a gente for pensar em ângulos com θ, em ângulo x, com x entre 0 e 90 graus, a gente está nessa parte do círculo trigonométrico, que eu vou chamar de primeiro quadrante, tá? Então, no primeiro quadrante, a definição de seno e cosseno coincide com a que a gente tinha, porque a gente tem esse desenho desse triângulo aqui. Olha, o seno de x vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa, mas a hipotenusa tem tamanho 1. Então, este tamanho aqui, né, o tamanho desse comprimento vai ser o valor numérico de seno de x, ok? Que vai ser justamente, ó, a abscissa desse ponto. O cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa tem tamanho 1. Então, o comprimento deste segmento tem valor numérico igual a cosseno de x, que é a abscissa deste ponto. Tudo bem? Beleza? Uma outra coisa, já que agora eu estou pensando em seno e cosseno como função, a gente também tem os sinais da função, né? No primeiro quadrante, opa, peguei o lápis errado. No primeiro quadrante, seno e cosseno são positivos, porque coincidem com as relações do triângulo retângulo. No segundo, o cosseno é negativo, o seno é positivo. No terceiro, ambos são negativos. E no quarto, o cosseno é positivo e o seno é negativo. Tá bom? Tudo bem? Todo mundo comigo? No primeiro quadrante, né, aquilo que eu falei, as definições de seno, cosseno e tangente coincidem com as do triângulo retângulo. E, além disso, a gente também consegue saber o valor de seno, cosseno e tangente quando existe para 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês que eu esqueci de colocar no outro slide. Deixa eu voltar lá no outro slide. A tangente de x, a gente também consegue definir. Vai ser da mesma forma, seno sobre cosseno. Seno de x sobre cosseno de x. Isso aqui quando o cosseno de x for diferente de 0, porque lembra lá do nosso mandamento? Não dividirás por 0? Então, se o cosseno de x for 0, a gente não consegue definir a tangente dessa forma. A gente não consegue definir a tangente, ok? Mas aí a gente tem, por exemplo, os valores no círculo trigonométrico. A gente tem, por exemplo, seno de 0 vai ser 0, porque o 0 está nesse ponto aqui, ó. Deixa eu marcar os pontos, ó. Aqui para o 0, eu estou nesse ponto, que é o ponto 1, 0. No π sobre 2, eu estou nesse ponto, que é o ponto 0, 1. No π, que é os 180 graus, né? Eu estou no ponto menos 1, 0. No 3π sobre 2, que é o 270 graus, eu estou no ponto 0, menos 1. Então, a gente tem que seno de 0 é 0, cosseno de 0 é 1, portanto, a tangente de 0 é 0, ok? A gente tem que seno de π sobre 2 é 1, cosseno de π sobre 2 é 0, portanto, não existe tangente de π sobre 2, ok? A gente tem que seno, né? Tô começando com seno. Seno de π é 0, cosseno de π é menos 1, portanto, a tangente de π é 0, tá certo? E a gente tem que seno de 3π sobre 2 é menos 1, cosseno de 3π sobre 2 é
0 e a tangente, e não existe a tangente de 3π sobre 2. Tudo bem, pessoal? Todo mundo comigo? Beleza? Então, com esse artifício, a gente já tem mais um monte de novos valores, tá certo? Bom, no círculo trigonométrico, para os valores de x com x entre π sobre 2 e 2π, a gente usa também o que a gente chama de redução ao primeiro quadrante, tá? A gente consegue falar dos valores de seno e cosseno de ângulos acima de π sobre 2 e entre 2π, reduzindo ao primeiro quadrante. Deixa eu ver, eu tenho uma folha aqui. Então, imagina o seguinte, eu vou pegar aqui um círculo, eu vou fazer o do terceiro para o primeiro, tá bom? Então, aqui, eu tenho aqui um círculo, deixa eu... Nossa, tô torto demais esse. Assim tá bom, ok? Então, aqui é o 1. Imagina, então, que eu tô pegando um ângulo X aqui no terceiro quadrante, tá? Então, tudo isso daqui é X, beleza? Tudo bem? E aí, eu vou prolongar esse cara aqui, tá bom? Tudo bem? Então, olha só, o que a gente tem? Deixa eu ver onde é que eu quero chegar. Na redução ao terceiro quadrante, eu vou pensar no x menos π. Então, este ângulo aqui, ó, gente, este ângulo aqui, ele é x menos π, tá certo? Tudo bem? E, como eles são opostos pelo vértice, esse x menos π também vale isso daqui, ó. Né? São ângulos opostos por esse vértice aqui, tá bom? Então, esses dois ângulos, eles são iguais. Aí, gente, este ponto aqui é o ponto cosseno de x, seno de x, que vem lá do jeito que a gente faz no círculo trigonométrico. E este ponto aqui vai ser o cosseno de x menos π, seno de x menos π. Agora, gente, só ser feliz, né? Porque se a gente abaixa perpendicular aqui, a gente fala abaixo perpendicular, mas aqui eu levantei, né? Essa última eu levantei. Aqui nós temos triângulos retângulos semelhantes, porque ó, tem um ângulo reto, e esses ângulos são iguais, então esses triângulos são semelhantes, mas tem o mesmo lado, né? Porque as duas hipotenusas são os raios do círculo, tem raio 1. Então, dois triângulos semelhantes, cujos lados coincidem, são congruentes. Então, eu sei que esse cara tem o mesmo comprimento desse cara, e este daqui tem o mesmo comprimento deste daqui. Só vamos tomar cuidado numa coisa. Estamos em quadrantes diferentes. Então, o comprimento desses segmentos são iguais. Mas, se eu for pensar em coordenadas, essas coordenadas têm sinais opostos dessas, porque eu estou no terceiro quadrante. Seno e cosseno são negativos. Então, aqui a gente tem que cosseno de x vai ser menos cosseno de x menos π, tá certo? E eu sei uma coisa que eu não falei, eu sei que x menos π é agudo, porque eu sei que o x está entre π e 3π sobre 2. Então, x menos π vai estar entre 0 e π sobre 2. E o seno de x vai ser menos o seno de x menos π. Tá bom? Tudo bem? Então, gente, tudo que a gente sabia para triângulo retângulo lá, a gente reduz mesmo dentro do círculo trigonométrico, a gente reduz, tá ok? E aí,
a pergunta é, e se o x for menor que zero, ou se o x for maior ou igual a 2π? Se o x for menor que zero, pessoal, a gente vai fazer o sentido dele vai ser trocado, tá? Então, em vez de a gente fazer a abertura do ângulo no sentido anti-horário, a gente vai fazer a abertura do ângulo no sentido horário, tá? E se o x for maior do que zero, a gente sabe que para todo x real e para todo inteiro k, como é um círculo trigonométrico, né, gente? A gente vai, se a gente... O que significa aquela expressão andar em círculo? Significa que a gente não está indo para lugar nenhum, né, gente? Ou então que a gente não está saindo do lugar, porque eventualmente a gente está voltando para uma posição anterior. Aqui acontece a mesma coisa, tá? Então, toda vez que a gente pensa em x inteiro, x real e k inteiro, seno de x mais 2kπ vai ser seno de x e cosseno de x mais 2kπ vai ser cosseno de x. Portanto, as funções seno e cosseno são ditas periódicas de período 2π, tá certo? E é suficiente estudar, então, o comportamento dessas funções no intervalo 0 a 2π. Eu não vou falar de funções trigonométricas aqui, mas igual eu tinha já falado com vocês, deixa eu fazer um negócio aqui. Igual eu tinha falado com vocês, o seguinte. Eu posso pensar agora na função cosseno, ela tem mais ou menos esse... Ih, fiz errado, hein, gente? Vou ter que fazer de novo aqui. Ela tem mais ou menos esse comportamento aqui no 2π, ok? Mas ela é periódica. Então, eu só preciso saber um comportamento, porque depois eu vou colando. Ah, se fosse no quadro dessa aula, eu não conseguia fazer isso aqui não, hein, gente? Melhor explicação de função periódica que eu estou fazendo na vida é com esse equipamento aqui, ó. Ok? Tudo bem? Então, eu só preciso saber o comportamento dessa função do 0 a 2π, tá? Porque, como ela é periódica, o que eu tenho aqui são recortes de um mesmo pedaço, que vai se repetindo. E para trás também, tá, gente? Deixa eu fazer mais um. Deixa eu abusar dessa. E para trás também, tá? Deixa eu colar aqui, aquele cantinho que eu não consegui. Ok? Tudo bem? Beleza? Tá todo mundo comigo aí ainda? Ok? Vamos brincar então? Vamos fazer um outro exercício? Então, olha só. Eu tenho esse círculo trigonométrico, tá? E na figura abaixo, eu tenho o seguinte. O θ, ele vale 120 graus. Eu não quis mudar para radiano, apesar de eu gostar mais de radiano. Eu não quis mudar para radiano porque eu peguei esse exercício num lugar específico, tá? Aí, ele pergunta qual é o valor numérico do produto raiz quadrada de 3 vezes o segmento A vezes o segmento OB, tá ok? Tudo bem? Se a gente for parar para pensar aqui, ó, gente, o segmento OB, ele é seno de 120 graus. E pensando na redução ao primeiro quadrante, ele vai ser o seno, vamos voltar aqui, na redução ao primeiro quadrante, ele vai ser o seno de π, que é 180, menos o x. Então, isso aqui vai ser seno de 180 menos 120, que vai ser seno de 60 graus, que vamos lá relembrar nossa memória, raiz quadrada de 3 sobre 2, tá certo? Esse é o valor OB. O valor OA, gente, o valor OA, ele vai ser o quê, hein, pessoal? Observe o seguinte, para eu sair, deixa eu pegar uma outra cor, vou pegar um vermelho. Para eu sair, esse ângulo OA aqui, ó, eu saí aqui desse lado,
vim até o 120 e andei mais 180 graus. Então, esse ângulo aqui que eu fiz é o ângulo de 300 graus, está no quarto quadrante. A redução ao quarto quadrante, é bom que o exemplo, eu falei da redução do terceiro para o primeiro, mas fiz um exemplo do segundo e do quarto, né? Vamos voltar lá na redução ao quarto quadrante, não sei se deu tempo de vocês verem. Vai ser o quê? O cosseno de x vai ser o cosseno de 2π, né, que é 360 graus, menos o x. Então, o OA vai ser o cosseno de 300 graus, que vai ser, por redução ao terceiro quadrante, cosseno de 360 menos 300 graus. Gente, quando eu uso uma unidade, eu uso todo mundo na mesma unidade, tá? Não custa nada relembrar, né? Então, cosseno aqui de 60 graus, que vai dar meio, tá certo? Portanto, o produto raiz quadrada de 3 OA OB vai ser raiz quadrada de 3 vezes meio vezes raiz quadrada de 3 sobre 2, fazendo esse produto, 9 quartos. Tudo bem? Beleza? Todo mundo comigo? Ok? Tá bom, beleza. Um outro exercício é o seguinte: um ângulo tem sua extremidade no segundo quadrante, ok? E seu seno vale 3/5. Qual é o valor da tangente desse ângulo? Então, lembra lá que tangente de θ, quando existe, é seno de θ sobre cosseno de θ. Agora, como eu estou no círculo trigonométrico, eu sempre tenho que escrever esse cosseno de θ diferente de zero. Tá ok? Tudo bem? Eita, esse zero ficou feio. Que horas são? 10h05 ainda. Ok? Porque esse cosseno de θ é diferente de zero. Então, vamos primeiro achar o cosseno de θ para ver se a gente consegue perguntar da tangente. Então, olha só. A gente sabe que seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. O seno ao quadrado de θ é 9 sobre 25, mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Subtraindo 9 sobre 25 dos dois lados, a gente tem que o cosseno ao quadrado de θ é igual a 16 sobre 25, tá ok? Como θ está no primeiro quadrante, no segundo, né, desculpa, no segundo quadrante, a gente sabe que o cosseno de θ vai ser negativo. Assim, a equação x ao quadrado menos 16 sobre 25 igual a zero tem duas raízes, a positiva e a negativa. Eu vou usar a raiz negativa. Então, assim, cosseno de θ é igual a menos 4/5. Opa! É diferente de zero, então vale tangente. Então, a gente consegue escrever a tangente, tá? Então, tangente desse θ vai ser igual a seno sobre cosseno, 3/5 sobre menos 4/5, ok? O que implica que a tangente de θ é menos 3/4. Tudo bem? Se a conta não tiver errada. Beleza, gente? Tudo bem? Todo mundo comigo? Ok? Para falar de uma última coisa muito importante, que é uma coisa que eu acredito que vocês já devem ter visto, então, é quando a gente tem soma de ângulos, né? A gente consegue falar o cosseno da soma e o seno da soma, tá? Uma coisa que muita gente erra é simplesmente somar sem medo de ser feliz, né? Não, existem regrinhas para
seno e cosseno, tá? Então, se A e B são quaisquer números reais, a gente vale essas regrinhas, né? O cosseno de A mais B é cosseno de A vezes cosseno de B, menos o seno de A vezes seno de B. O cosseno de A menos B é cosseno de A, cosseno de B, mais seno de A vezes seno de B. O seno de A mais B é seno de A, cosseno B, mais seno B, cosseno A. E o seno de A menos B é seno A, cosseno B, menos seno B, cosseno A, tá? E um corolário imediato disso é que nessa primeira e nessa terceira identidades, se a gente colocar A igual a B, a gente tem que o cosseno de 2A é cosseno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A, e o seno de 2A é 2 vezes o seno de A, cosseno de A. Pessoal, isso aqui é super importante, é super legal. Quando vocês estiverem lá no cálculo 2, tem várias aplicações, tá? Mas uma que vai ajudar demais vocês, quando vocês estiverem lá no cálculo 2 estudando integrais, vocês vão ver que as melhores amigas de vocês são as relações trigonométricas, tá? São as identidades trigonométricas na resolução de cálculos de integral, ok? E um outro teorema, como que você reduz o quadrado, uma coisa ao quadrado, para algo linear, né? O cosseno ao quadrado de A vai ser 1 mais o cosseno de 2A sobre 2, e o seno ao quadrado de A vai ser 1 menos o cosseno de 2A sobre 2, tá? E isso aqui vai vir simplesinho, vai vir de maneira... Acho que simples é uma boa palavra, né? Não vou falar simplesinho, não. Vou falar simples. Vai vir de maneira simples do cosseno ao quadrado, do cosseno de 2A e da identidade fundamental, da relação fundamental, né? A gente tem, por exemplo, a gente tem que pela relação fundamental, 1 é cosseno ao quadrado de A mais seno ao quadrado de A, e a gente tem que o cosseno de 2A vai ser cosseno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A, tá certo? Tudo bem? Se a gente soma essas duas equações, a gente vai ter, então, que 2 vezes o cosseno ao quadrado de A vai ser 1 mais cosseno de 2A, de onde a gente tira que o cosseno ao quadrado de A é 1 mais cosseno de 2A sobre 2. Agora, na subtração, eu preciso falar quem que eu estou fazendo primeiro, né? Aí, se eu faço a primeira menos a segunda, o que a gente vai ter? A gente vai ter que 2 seno ao quadrado de A vai ser 1 menos cosseno de 2A, de onde a gente tira que seno ao quadrado de A é 1 menos cosseno de 2A sobre 2. Ok? Tudo bem? Essas aí vão ser amigas de vocês também, tá? Todas serão, mas essas também. E aí, para encerrar, para quase encerrar, vamos brincar com um exercício aqui? Esse exercício eu também tirei do portal do BMEP, tá? Uma coisa que a gente tem quantos triângulos retângulos a gente tem aqui? A gente tem 2 triângulos retângulos, ok? Nessa figura, deixa eu colocar aqui os valores. Nessa figura aqui, a gente tem o AC igual a 1 centímetro, tudo bem? O BC inteirinho, ele é igual a 7 centímetros. Deixa eu arrumar isso aqui que eu vou rabiscar bastante. O BC inteirinho, ele é igual a 7 centímetros, tudo bem? E os lados AD e BD são iguais. Isso significa que o triângulo ABD é um triângulo retângulo isósceles. Se ele é um triângulo retângulo isósceles, a gente sabe que os seus ângulos internos, deixa eu botar um 2 aqui, os seus ângulos internos, os seus ângulos agudos são 45 graus. Beleza? Tudo bem? Todo mundo comigo?
Pergunta é, determine seno de x. Beleza? Tudo bem? Então, vamos lá. Aqui, gente, a gente vai usar um negócio muito novo, sim, bem tecnologia de ponta, última geração, que é o Teorema de Pitágoras, né, gente? Pelo Teorema de Pitágoras, esse nome Pitágoras, a gente tem que o lado AB mede 5 raiz de 2, tá? Por que eu sei disso? Porque o quadrado dele vai ser igual a 1 ao quadrado mais 7 ao quadrado, que é 49. Raiz quadrada de 50 é 5 raiz de 2. Beleza? Tudo bem? Então, eu tenho esse valor aqui, mas vamos brincar agora, gente, com os ângulos. Deixa eu pegar aqui uma caneta vermelha. Ó, eu sei, então, esse ângulo aqui, gente, pequenininho, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Esse ângulo aqui, eu sei que ele mede 90 menos x, 90 graus menos x. Por que eu sei disso? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser 180 graus. Tá ok? Tudo bem? Então, esse aqui eu sei que ele mede 90 menos x. Então, eu sei que esse daqui também mede 90 graus menos x, mas esse eu não vou usar porque eu quero esse daqui, ó. Esse daqui mede, então, 180 menos 90 menos x, certo? Esse cara aqui, então, mede 90 mais x, ok? Então, eu sei que esse daqui vai medir 45 menos x. Por quê? Porque se eu somar tudo isso daqui, ó, vai dar 180 graus. Beleza? Tudo bem? Todo mundo tá comigo? Então, olha só, por que eu coloquei esses ângulos específicos, Gilene? Por que você colocou esses ângulos aqui? Ó, eu sei quanto que mede este lado, esta hipotenusa e este cateto. Eu sei os valores de todos. Então, eu sei quanto que vale o seno deste ângulo e o seno deste ângulo, tá ok? Tudo bem? Então, observe que, agora eu vou pegar minha outra cor. O seno de 45 mais x. Eu estou fazendo um trem aqui que não se pode, tá, gente? Então, deixa eu já corrigir, 45 graus, tá? Agora que eu tenho duas medidas, que eu sei grau e radiano, eu preciso saber do que eu estou falando, né? Então, eu sei que o seno de 45 graus mais x, que é o seno deste ângulo aqui, vai ser o cateto oposto, que é 7, sobre a hipotenusa, que é 5 raiz de 2. Então, isso aqui vai ser 7 sobre 5 raiz de 2. E eu sei também que o seno de 45 graus menos x, que é desse cara aqui, vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa, que vai ser 1 sobre 5 raiz de 2. Agora, o que a gente vai fazer? Usar as formulinhas da soma, né? Eu sei, então, que seno de 45 mais x é seno de 45 vezes cosseno de x mais seno de x vezes cosseno de 45 graus. E eu sei que seno de 45 menos x é seno de 45 cosseno de x menos seno de x cosseno de 45 graus, tá ok? Eu quero saber quanto que é o seno de x, eu não sei quanto que é o cosseno. Então, o que eu faço? Eu vou fazer... Eu vou fazer a primeira equação, a primeira identidade, menos a segunda, tá bom? Então, 7 sobre 5 raiz de 2 menos 1 sobre 5 raiz de 2, eu vou ter 6 sobre 5 raiz de 2. Isso daqui vai ser igual a
Esse menos esse eu cancelo, tá certo? Então, vai ficar 2 vezes seno de x, ou cosseno, na verdade, cosseno de 45 graus. Lembra que cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2, tá certo? Então, já substituindo aqui, eu tenho que seno de x vezes raiz de 2 vai ser igual a 6 sobre 5 raiz de 2. Dividindo ambos os lados por raiz de 2, a gente tem que seno de x vai ser 6 sobre 10, que vai ser 3 quintos. Tá bom? Tudo bem? Portanto, seno de x é igual a 3 quintos. Perguntar, lembra lá que a gente já mexeu com beta, tal que seno de beta é 3 quintos? É o mesmo ângulo? É o mesmo ângulo? Sim, não? Não, né, gente? Porque nesse exercício, a extremidade do ângulo está no segundo quadrante. Aqui, este ângulo X está dentro de um triângulo retângulo, portanto, ele é um ângulo agudo, a extremidade dele está dentro do primeiro quadrante, ok? Tudo bem? E para terminar, uma coisa que os gregos faziam, nos primórdios do que a gente hoje chama de trigonometria, como é que eles mediam o raio da Terra, hein, gente? Como é que eles mediam o raio da Terra? Observe o seguinte, aqui eles faziam o seguinte experimento. Eles pensavam numa torre, imagine que isso daqui é um corte, né, da Terra, então esse raio aqui, R, é o raio que ele queria. Então, eles pegavam uma torre onde a altura H é conhecida, sabem a altura da torre. Então, a gente sabe que aqui H é conhecido. Ok? E pensavam num ponto C aqui na superfície da Terra, de forma que de B até C, essa semirreta ela é tangente, tá? E media esse ângulo θ. Θ também conhecido. Ou conhecido ou seu seno, que era dado em função da sua corda. Como é tangente, pessoal, como esse BC é tangente, a gente sabe que esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus, tá certo? Tudo bem? Então, o que a gente sabe? A gente sabe que seno de θ vai ser o cateto oposto, que nesse caso é o R, sobre a hipotenusa, que é R mais H, que é o raio da Terra mais a altura da torre. Tudo bem? Multiplicando os dois lados por R mais H, a gente tem R seno de θ mais H seno de θ igual a R. Como eu quero tudo positivo, tá, gente? Eu vou subtrair R seno de θ dos dois lados. Então, R menos R seno de θ é igual a H seno de θ. Colocamos o R em evidência. 1 menos seno de θ é igual a H seno de θ, que eu estou fazendo aqui isolando o R, tá, gente? E dividindo os dois lados por 1 menos seno de θ, a gente tem H seno θ, 1 menos seno de θ. Uma vez que o H é conhecido e o θ é conhecido, esse valor R também é conhecido. Tá ok? Tudo bem? Bom, pessoal, deixa eu ver. Tinha um slide de apoio aqui, caso eu precisasse. E muito obrigada pela atenção de vocês, tá? Aqui nos últimos slides tem as referências de onde eu tirei todas as informações. Okay? Deixa eu só falar uma coisinha. Esse livro, Meu Professor de Matemática e Outras Histórias, um livro do Elon Lages Lima, da editora SBM, é um livro muito legal, tá? Eu comprei o meu quando eu estava no meu primeiro ano de faculdade. Vocês não precisam saber que ano que é, mas é um livro muito legal, um bom livro de cabeceira, assim, para quem gosta de matemática, gosta de saber curiosidades, é um livro muito legal de se ter.
Ok? Pergunta, gente? Dúvidas? Comentários? Bom, então é isso, né, Júlia? Vou encerrar a gravação, então.